nós faríamos uma exposição do versículo 1 ao versículo 16. Mas nós vamos dividir em duas partes. Vou parcelar em 2 vezes sermão sem juros, tá, irmãos? Por favor, não vai dar conta de analisar do 1 ao 16, justamente no dia de ceia. Então, por sabedoria, nós vamos dividir em 2 partes. Então o sermão de hoje só termina a semana que vem, tá bom? É o que tem para hoje, irmãos. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração com a Tua palavra e que a gente possa entender as maravilhas da Tua lei nesta manhã. Ó Espírito Santo, Tu estás entre nós, traz luz à nossa mente, que sem ela não pode entender as Tuas sagradas leis. É isso que nós te pedimos nessa hora, que a gente escute Tua palavra, e é no nome de Jesus que nós oramos, amém. A igreja é o espelho que reflete o esplendor do caráter de Deus. É o grande teatro no qual as perfeições de Yahvé são exibidas para o universo. Efésios é a epístola da igreja. É a epístola que nos fala da missão da igreja, refletir o esplendor do caráter de Deus. É da igreja a missão de espelhar a glória, a grandeza, a beleza de Yahvé. A igreja não veio a existir por si mesma. Ela não é produto da natureza. Se pudéssemos esperar, esperaríamos em vão pela natureza. Ela não pode criar a igreja. A igreja é criação divina, como a flor, como a estrela do céu, como as areias do mar. A igreja surge ex nihilo. Ela vem do nada. Ela não vem a partir de algo pré-existente. Não existe uma matéria, e dessa matéria Deus faz uma igreja. Deus faz esse povo surgir do nada, como Ele fez surgir todo o universo do nada. Ela é, portanto, o espelho que, por causa da graça de Deus, espelha a graça de Deus. É grande a missão da igreja. E Paulo, sabendo disso, conduz toda a sua reflexão de Efésios a uma igreja que precisa relembrar os seus fundamentos eclesiológicos, baseados na doutrina de Cristo. Não, Efésios não é a epístola da soteriologia. Ela é a epístola da igreja de Cristo. E se há soteriologia em Efésios, é por causa da doutrina da igreja e da doutrina de Cristo. É porque a soteriologia, a doutrina da salvação,
fala de onde Deus nos tirou e como Ele faz um povo, como Ele cria um povo, como Ele prepara uma noiva para seu filho. É a história de um casamento cósmico, de dimensões cósmicas, que não diz respeito a um indivíduo, que não diz respeito a você e a mim, por mais que eu e você sejamos igreja de Cristo Jesus. Este é o mistério profundo revelado das Escrituras. Somos o que não éramos, povo de Deus. E a igreja precisa saber o que significa ser família de Deus, povo de Deus. Não se pode ser povo de Deus de qualquer jeito. Não se pode ser igreja como se quer ser igreja. Uma igreja feita à nossa imagem e semelhança é uma igreja que nós podemos fazer, viver, acontecer e até gostar dela. Mas ela é apenas uma reprodução de milhares e milhares de egos preocupados consigo mesmos. Não! A igreja de Cristo não é a igreja que você imagina, a igreja que você quer, e a igreja que você diz que tem de ser como você quer que ela seja, porque eu e você temos uma tendência a nivelar por baixo. A gente quer uma igreja que a gente possa ser membro, tanto quanto um Cristo que a gente possa seguir. E a Bíblia nos deu um Cristo que não podemos seguir e uma igreja que não podemos fazer parte. Olhamos para Jesus, e quem de nós olha para Jesus e diz assim: mel com açúcar, vou seguir a Jesus? Difícil, eu vou dizer para deixar isso de lado. É fácil seguir a Jesus. É fácil seguir os passos de Jesus. E a Bíblia diz para você que o Jesus que está diante de você é um Jesus que mostra a minha e a tua impossibilidade de segui-lo. Imagina que coisa curiosa, como seguir a Jesus que não podemos alcançá-lo. É como você ter um fusquinha e na sua frente, eu vou falar da minha época, do Schumacher. Eu já não acompanho mais Fórmula 1, viu, Rodrigo? Desculpa. Ou Ayrton Senna, para aqueles que, não é? Bota o Ayrton Senna lá com o carro e você com o seu fusquinha, não é? Caindo aos pedaços, mas guerreiro sobrevivendo. Você não vai acompanhar, meu filho, esquece. Eu sei que você gosta de Fuquinha, mas nem que você cabrite aquele inferno, ele vai chegar no Ayrton Senna. É isso mesmo, Jesus é um Ayrton Senna na sua frente e você está sentado num jumento. Você não vai alcançar nunca. E é só aí que nasce um crente, porque ele não quer seguir os Cristos que ele pode seguir, o Cristo que é fácil de seguir, porque é o Cristo que você imagina que deve ser seguido, e ninguém vai imaginar o impossível. A gente vai imaginar o Cristo que a gente pode seguir. E esse Cristo não salva ninguém. O único Cristo que vai te salvar é aquele que você sabe que não pode segui-lo. E que se hoje você o segue, é porque você conta até com a graça dele para te seguir. Ele vai lá e amarra o seu jumento no carro dele. E aí você consegue segui-lo. Não por causa de você, não por sua força, não por seu braço, mas por causa da graça de Jesus. Até de Jesus a gente precisa para seguir a Jesus. A mesma coisa vale para a igreja. Uma igreja que você pode se filiar, porque ela é uma igreja que você pode membrar, e essa igreja eu consigo engolir. Essa igreja não vai ser útil para transformar você à imagem de Cristo Jesus. A igreja estará sempre aquém de nós. Estaremos sempre olhando para a igreja, para a noiva de Jesus, que é aquela que o Pai está preparando, não aquela que você gostaria. O Pai não está preparando um bagulho para Jesus. O Pai não está preparando uma coisa sem sentido para Jesus. O Pai não está preparando uma noiva qualquer para o seu filho. A régua é alta,
A noiva tem de estar ao lado do noivo, e ela não pode se sentir culpada no dia do casamento. Ela não pode se sentir abaixo do noivo, mas feliz ao lado do noivo. Só que para que isso aconteça, é preciso entender que a palavra de Deus nos ensina uma noiva sendo trabalhada, sendo moldada, não por homens, mas pela palavra. O Espírito Santo está comprometido com a igreja que revela todo o esplendor da glória de Deus, as maravilhas das obras de Yahvé, e não com as nossas vicissitudes. Por isso falar de igreja é difícil, porque a igreja é o grande mistério. Por isso sentimos aquela sensação tão estranha, como podemos ser chamados de santos, se quando nos reunimos, olhamos um no rosto do outro e nos vemos pecadores. O sermão de hoje é sobre isso, sobre o movimento de Paulo, preocupado em ensinar para a igreja, que ela não pode se contentar em apenas saber o que é uma igreja. Agora ela precisa saber como uma igreja se comporta. Do capítulo 1 ao 3, Paulo expôs as Escrituras, Paulo expôs doutrina, Paulo disse para a igreja o que a igreja é, revelou o mistério profundo, revelado só em Cristo Jesus, que é uma igreja só, um só povo. Mas agora, Paulo vai conduzir a sua reflexão para um outro momento. Ele vai passar da expositio para exortatio. Ele vai passar da exposição da doutrina para a exortação da doutrina. A exposição fala a nossa mente, a exposição fala a nossa inteligência, a exposição trabalha com as verdades que precisamos saber, a exortação trabalha com um convite à ação, um convite à prática, um convite a exercício da doutrina. Paulo não está separando doutrina da prática, doutrina do dever, exposição das Escrituras e da vida diária. Paulo está mostrando a implicação de uma coisa na outra. Há uma implicação da doutrina da graça à vida diária daqueles crentes de Éfeso, que também representam todos os crentes que seguem a Jesus. Portanto, o sermão de hoje é um sermão de transição da doutrina para o dever, da exposição para a exortação, da teologia para o modo de viver. E todo o texto que vai do versículo 1 a 16, nós só lemos até o 6, é dividido em duas partes por pelo menos uma razão importante. Nós abrimos a nossa série de exposições mostrando que Paulo, depois da saudação inicial normal a uma epístola, ele num só golpe, numa só rajada, numa só oração, numa só frase, falou um monte de coisa, certo? E ele fez isso 8 vezes ao longo de toda a epístola. Essa é a 6ª vez que ele vai fazer isso. E na semana que vem a gente verá a 7ª vez que ele vai fazer isso. Então vocês entendam o porquê das duas partes. Hoje a primeira rajada, semana que vem a segunda rajada. A primeira rajada, a primeira frase em que ele nem respira, ele vai falando uma coisa atrás da outra, vai do versículo 1 ao versículo 6. A segunda rajada, do versículo 7 ao versículo 16. Nós só vamos trabalhar a primeira rajada, do versículo 1 ao 6. E esta primeira frase, oração, que ele vai dizer tudo numa só vez, pode ser contemplada a partir de 2 aspectos. O primeiro aspecto é o da exortação à unidade da igreja. E o segundo aspecto é o aspecto dos elementos dessa unidade da igreja. Um vai ser a exortação à unidade e outro os elementos desta unidade. A exortação vai do versículo 1 ao 3 e os elementos da unidade do versículo 4 ao versículo 6. Comecemos com o primeiro aspecto, o da exortação à unidade, que começa no versículo 1 e termina no versículo 3.
Estamos iniciando uma nova etapa da epístola. Ele termina a doutrina e agora vai expor a prática, a vivência, a exortação ao dia a dia da igreja. Se você prestou atenção até agora, você sabe que Paulo está dizendo tudo isso na frente de um soldado. E ele não falta um domingo. Tem crente aqui que já faltou, mas esse soldado está em todo domingo aqui. Ele não deixa de frequentar um só domingo. Ele está lá, diante de Paulo o tempo todo. Não larga o pé de Paulo. Ele sabe que a vida dele está em perigo. Ele não pode perder Paulo de vista. E nessa altura do campeonato muitas coisas aconteceram. Ele viu, por exemplo, Paulo abrir a epístola de uma maneira inusitada, com uma bênção extraordinária, trinitária, que vai do versículo 3 ao versículo 14 do capítulo 1. Na sequência, do versículo 15 ao 23, ele faz uma belíssima oração. Na sequência, capítulo 2, do versículo 1 a 22, observe, ele dá um ensino doutrinário. Ele vai mostrar como aqueles que não estavam debaixo das promessas de Deus, mediante a lei, eles agora podem também serem feitos filhos de Deus. E ele vai agora revelar esse grande mistério. E vai trabalhar isso de uma maneira teológica muito fundamental, do versículo 1 ao 22. E aí ele termina a exposição dele orando de novo. Nunca Paulo orou tanto numa epístola como em Efésios. Nunca se ensinou tanta doutrina orando ao mesmo tempo como em Efésios. Ele dá as bênçãos, na sequência ora, e aí dá ensino, e aí volta para a oração de novo. E não só termina orando, mas ele termina de uma maneira muito comum. Eu tenho discutido muito, e nessa semana especial foi com o Jeff e com o Cordeiro, sobre Efésios e a comparação de Efésios com outras epístolas, para a gente tentar mapear a estratégia de Paulo em Efésios. Por que a estratégia de Paulo em Colossenses é uma? Por que a estratégia de Paulo em Filipenses é outra? E por que a estratégia em Romanos é outra? E a gente vai comparando uma epístola do lado da outra, e vai comparando uma com a outra, uma com a outra. E é curioso como em Romanos, do 1 ao 11, Paulo faz exatamente isso: doutrina, 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 doutrina. No 12, ele faz exortação moral, como a igreja tem de se comportar. E ele começa o versículo 1 do capítulo 12, exatamente como começa o capítulo 4, versículo 1, que nós já acabamos de ler. Só que antes da exortação do capítulo 12 de Romanos, ele faz algo que também ele fez em Efésios, só que lá ele fez tão grandiosamente, de uma maneira tão grandiloquente. Ele vai falar da majestade, da sabedoria divina. Lembram-se disso? Logo depois de dar a doutrina, ele termina com uma doxologia, uma palavra de glorificação ao nome de Deus. E ele termina glorificando a Deus, como ele terminou a oração de Efésios. Você coloca um texto do lado do outro, e é assim que Paulo está terminando Romanos capítulo 11, dizendo: a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Como ele também fez em Efésios. Ele termina depois de louvor, depois de adoração. Então o que a gente tem? A gente tem um apóstolo que entrega o ensino para a igreja, que começa com bênçãos, com orações, com ensino, e com mais orações, e com adoração, com culto, com louvor. Veja que ele está fazendo o ensino no meio da adoração, no meio da oração. Não é aquele ensino cadavérico, aquele ensino formal, aquele ensino sem vida, aquele ensino sem comprometimento com as realidades, com o mundo, com a corporeidade das coisas. É um ensino vivo, tão vivo que Paulo faz questão de terminar o ensino em adoração, mas começa a sua exortação chamando a atenção para a conexão com tudo que foi dito anteriormente. Assim como em Romanos 12, versículo 1, Paulo começa dizendo: por isso. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz: por isso,
E esse por isso de Efésios, como esse por isso de Romanos, tem a ver com tudo que foi ensinado antes. Não é com o versículo anterior, não é com um pedaço da oração que foi feita antes, mas com todo o ensino que foi dado no meio das orações, no meio das ações de graças e no meio de toda uma liturgia doxológica que encerra o seu ensino. Então Paulo passa da instrução a uma oração. E como nós acompanhamos nos últimos sermões que o Jeff entregou aqui, essa oração ela é tipicamente intercessória. É diferente da primeira oração que ele faz. É uma oração em que ele faz pensando na igreja, olhando para a igreja, contemplando o mistério agora revelado. Ele começa a sua oração dizendo: eu, Paulo, só que ele usa ali um genitivo, prisioneiro de Cristo. Um prisioneiro de Cristo, que não significa que Cristo estava o aprisionando, mas que ele tinha se tornado prisioneiro daquele soldado, que não larga do seu pé, que não deixa um só minuto, por causa de Cristo, e não por causa de Roma, não por causa do Império Romano. Paulo tinha consciência de que aquelas algemas, aquela condição prisioneira que ele vivia, era por causa do Evangelho de Cristo Jesus, era por causa da igreja de Cristo Jesus, era por causa de Jesus. Mas agora, ele abre essa primeira parte exortando a unidade à igreja, dizendo que todo o ensino que ele fez, que ele deu, por isso, e ele usa mais uma vez, esse ego aí, precisa ser trabalhado, meus irmãos. Ele aparece no capítulo 3, versículo 1, e aparece de novo um eu. E aí você está dizendo: ei Paulo, você está muito cheio de eu aí, não é? Troca o seu eu pelo dele. De que eu, Paulo, está falando? Eu, o imperador de Roma, eu, o mais poderoso de todos os homens, eu, aquele a quem ninguém pode prender, aquele a quem ninguém pode atar as suas mãos e seus pés. É isso que está dizendo? Ou eu, um prisioneiro? Se você analisar o seu ego hoje, minha pergunta é sobre seu Senhor. Que você é prisioneiro, eu sei. Eu quero saber o seu genitivo. Não tem nada a ver com gênero, é genitivo. Eu quero saber se você é de Cristo ou de Roma. Que você é prisioneiro, eu sei. Que seu ego está encarcerado, eu sei. Que seu ego tem um soldado que não te deixa escapar, eu sei. Mas o que eu não sei, e que você precisa saber mais do que eu, é se seu ego está nesse cárcere por causa de Jesus, ou por causa de Roma, ou por causa deste mundo, ou por causa do sistema desse mundo, ou por causa da estrutura desse mundo, ou por causa do mundo que jaz do maligno. Quem é o senhor do teu ego? A quem o seu ego está escravizado? Isso Paulo responde no versículo 1, eu, o prisioneiro no Senhor. Aí ele mudou, não tem mais genitivo. Aqui tem uma preposição de um dativo, que dá o no. Jonas, traduz isso para mim, muito simples. Ele saiu da prisão de Cristo, que era prisioneiro por causa de Roma, não por causa de Roma, mas por causa de Cristo, de agora um prisioneiro em Cristo, não tem mais nada a ver com Roma. Ele está agora falando de localização. Ele está falando de uma expressão muito comum, que faz parte da teologia de Paulo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ou você é prisioneiro em Adão, ou você é prisioneiro em Cristo. E ele está dizendo: eu, prisioneiro no Senhor. Por que eu disse Cristo? Você precisa saber quem é esse Senhor, porque Senhor você poderia chamar do Pai, e como a gente está falando da Trindade o tempo todo, a gente não pode confundir este Senhor com o Pai, porque Ele ainda está se referindo
a mesma proporção com a qual ele abriu a sua oração final, chamando a atenção para o fato de que na oração ele se intitula como prisioneiro de Cristo, mas agora colocando a igreja debaixo do ordenamento moral que Deus entrega para a sua igreja. Ele agora se vê não mais como prisioneiro de Cristo por causa da fidelidade a Jesus imposta então numa prisão por Roma. Não, agora é uma prisão de natureza distinta. É aquela em que todo aquele deseja ser salvo, que deseja ser salvo, gostaria de ser algemado. Ele está falando da união com Cristo, de uma prisão que todos aqueles que amam Jesus jogariam a chave das algemas no fundo do mar, para que nunca viesse a ser encontrada. É a prisão que protege, é a prisão e o cárcere que te salva do juízo de Roma, do desequilíbrio de Roma, das loucuras do Império Romano, e te coloca debaixo dos cuidados da providência divina. Os que são prisioneiros em Cristo Jesus estão localizados nele, estão encarcerados nele, não saem dele, e é uma hora ótima para você dar um glória a Deus. Deus te encarcerou em Jesus, e desta cela você jamais sairá. Você pode até querer sair desta cela, você pode até querer sair de Jesus, mas o sangue dele grudou você nele, e você não sai mais dele. Só que ele também não sai mais de você. E onde você vai, Jesus vai atrás. E se você for aos céus, alcançar o mais alto das estrelas, ali Jesus estará. E se você for para o inferno, para as profundezas do inferno, e fizer ali a sua cama num dia de depressão, dizendo: aqui é meu lugar, esse mundo não me pertence, esse mundo não é meu, não aguento mais esta vida, quero a morte, e fizer a sua cama no mais profundo abismo de desespero por causa da angústia deste mundo, ali ele estará. Você é um encarcerado de Jesus, e estes encarcerados jamais conhecerão a liberdade. Estão em Cristo Jesus por toda a eternidade. Isso é tão bom. Deus nunca vai olhar para você e vai ver na sua cara Adão, porque eu garanto que se ele olhasse para você e visse a face de Adão, mas ele olha para você e você está encarcerado, escondidinho em Cristo Jesus, e dali você não sai, dali ninguém te tira. O inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo Jesus. Enquanto Jesus avançar, as portas do inferno não vão prevalecer. Eu, o prisioneiro no Senhor. Aí o texto diz: peço. Vamos com calma nessa hora, porque esse peço aqui é o paracaléu. Alguém pode olhar esse peço e achar assim: eu, prisioneiro no Senhor, depois de tudo isso que eu acabei de dizer, eu gostaria de fazer uma solicitação para os membros da Igreja Batista da Palavra. Nessa minha solicitação, eu gostaria de pedir com todos os mais insígnios obséquios, que esta amada igreja possa, contudo, diante das adversidades de Satanás, ler a Bíblia. Entende? Não estamos lidando com um Paulo obsequioso aqui. O peço de Paulo não é uma súplica tampouco, dizendo: meus irmãos da Igreja Batista da Palavra, vocês estão encarcerados em Jesus, por favor não pequem, porque vocês estão em Jesus. Então entenda, se você está em Jesus, Jesus está em você, e você peca, sabe, não tem como Jesus desconectar de você e dizer assim: esse encarcerado é enlamado, sujo, fedido, sai de perto de mim. Não, ele está ali junto com você nos seus pecados, ele está ali junto nos seus dias maus, nos seus dias felizes, mas também na sombra terrível da sua alma. Quando você faz o mal, as vilezas do seu coração, ele está ali encalacrado com você. E Paulo está dizendo: eu suplico, pelo amor dos meus filhinhos, não faça isso, leia a Bíblia.
Não, meus irmãos, Paulo não está fazendo isso não. Aqui é um Paulo firme. Exorto. Estamos diante de uma exortação. A exposição acabou, meus irmãos. Não tem mais explicações a serem dadas. Tudo o que precisava ser dito foi dito. Vocês estão em Cristo, vocês são um povo só, vocês pertencem a Jesus, vocês foram livres do pecado, vocês foram predestinados, ninguém tira vocês da mão de Deus. Deus te deu o Espírito Santo, Ele é a garantia de que vocês serão salvos. Então para com isso agora, vocês têm de mudar de vida. Não adianta vir com desculpinha dizendo eu não consigo, a carne é fraca. Exorto. Pronto, a exortação começa assim. Mas a exortação é a exortação de alguém que chama junto, de alguém que não quer ver a desgraça da igreja, mas que quer exortar essa igreja para que ela viva de maneira digna. E o que acontece aqui? Na sequência, depois de exortar, ele exorta dizendo o seguinte: exorto vocês, é com firmeza, essa igreja precisa mudar de atitude. Ele diz, para que vocês vivam. Esse viver aí é o peripatel, que aparece na paginazinha do lado da sua Bíblia. Só faz assim com a sua Bíblia, ó. Vira uma e pronto, você já vai abrir aí. Se você está com a Bíblia igual a minha, você já abriu em Gálatas, final de Gálatas. Aí você começa a comparar Gálatas com Efésios, começa a ver qual é a estratégia de Paulo aqui em Gálatas. E aí você vai ver que tem uma preocupação que é a mesma de Paulo, a mesma que ele tem em Efésios, ele também tem com os Gálatas. Ele vai falar das obras da carne, vai falar das obras do Espírito. E alguns irmãos aqui acompanharam a exposição que nós fizemos em Gálatas, não é isso? A gente debruçou sobre Gálatas. E vocês lembram de um endemoniado que a gente encontrou no final desse texto? O Kenodoxos, ou Kenodoxos. Lembra? Se você não lembra, eu vou refrescar a sua memória. Quando no versículo 25 do capítulo 5 de Gálatas, Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele vai dizer: não nos deixemos possuir de vanglória. Ele está chamando a atenção para o fato de que a igreja que não é coordenada pelas obras da carne, mas pelo fruto do Espírito, ela deve viver, ela deve andar. A ideia, ela não tem a ver simplesmente com um caminhar no sentido de, eu preciso emagrecer, vou fazer igual o seu Antônio, vou ficar em dia com a corrida, ou com o Doni, né? O Doni vem para a Assembleia já depois de correr 25 quilômetros. Então esses irmãos são corajosos, são corredores, né? Mas você é igual eu, corre da corrida. E aí você, no meio dessa situação toda, olha para o texto e ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos. Não, Senhor, muda para mim esse item aí, porque corrida não é comigo. E é disso que Paulo está falando. Paulo está falando do andar, mas de um andar que corresponde ao jeito de viver no mundo. Por isso que é um andar axiológico. A palavra que vem na sequência é axios, que significa valores, princípios, morais. Então veja como Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: se vocês vivem no Espírito, vocês andam conforme o Espírito orienta. E há uma característica que marca uma igreja que vive no Espírito, que vivem de uma maneira digna: elas não possuem vanglória. Aqui nesse texto, que é um eco também de Efésios, são aqueles que não são kenódoxos. Se você lembra muito bem, a kenodoxia é a glória vazia, que a Bíblia chama de vanglória. Vanglória não é uma pessoa que tem muitos atributos maravilhosos e ela se acha superior às outras e ela diz: olha como eu sou bom e como você é podre, né? Viva com a sua pequenez, seu desgraçado. Não, isso não é um kenodoxo. Isso é uma pessoa estúpida, arrogante e mal educada. O kenodoxo pode ser educado, fino e sincero. O kenodoxo pode ser uma pessoa super elegante, pode ser uma pessoa super refinada, mas o que caracteriza ela é vazio de glória. Ela é vazia de significado para a vida. Ela não consegue encontrar valor em viver a vida de acordo com o Espírito. E como ela não consegue, ela não admite que outras pessoas vivam. Então a vanglória vai fazer com que essa pessoa pese sobre as outras, para que elas se sintam mal, para que elas se sintam pequenas.
e para que ela, que é vazia de glória, não sinta mais o peso do vazio de sua glória, enquanto está caminhando com pessoas cheias de glória, cheias de plenitude. Por isso a gente tem que resistir a esse sujeito kenodoxos, porque ele é vazio de glória, e uma pessoa cheia de glória, ela não está vendo essa glória, e o vazio de glória vai apontar para essa plenitude. E aquele que antes não estava nem aí preocupado com a plenitude do que Deus estava fazendo na sua vida, passa a se preocupar: nossa, eu também sou cheio. Aí pronto, aí vem a vanglória. Então Paulo está dizendo: cuidado, vivam de maneira digna, para que vocês resistam a toda vanglória. Jonas, você pode me mostrar isso em Efésios? Porque Gálatas ficou claro, claro. Por isso que eu abri, e vou voltar agora rapidamente para Efésios, para você analisar comigo. Veja: exorto a vocês para que vivam de maneira digna. Tente viver, portanto, de maneira, não da maneira que você quer viver, mas da maneira como o Espírito age na igreja. E ela tem de ser conforme a vocação. Aqui a vocação não tem a ver com o fato de você ser um profissional liberal, o outro ser médico, o outro ser dona de casa, o outro ser dentista, o outro ser pastor, o outro ser artista, músico, jogador de futebol. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a vocação dos santos, aqueles que são chamados para ser igreja de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo: exorto para que vocês vivam de maneira digna da vocação. Uma igreja é comprometida com todos viverem sob essa vocação, porque o que está em xeque no pecado de um, não é o pecado desse um que peca, é o testemunho de toda a unidade da igreja. Por isso que uma igreja se preocupa com toda a supervisão, uns para com os outros, porque o que não pode ser comprometido em hipótese alguma, é o testemunho de uma igreja santa diante do Senhor. Então vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E aí Paulo diz duas coisinhas: com toda longanimidade, com toda humildade e mansidão. Eu vou ter de puxar o freio de mão rapidamente aqui para explicar para vocês o que é humildade. Eu vou explicar rapidinho, porque primeiro, quando você fala de humildade, tenta explicar o que é humildade, já há pouquinho você perde a humildade. Então, se existe uma coisa que a gente não pode ficar falando muito, é humildade, certo? Porque toda pessoa fala: não, você tem de ser humilde, e eu vou apresentar para você 7 passos para ser humilde. A primeira coisa que esse sujeito perdeu foi a humildade, certo? Mas esse texto está falando de humildade. Vocês lembram que nós abrimos a nossa série na liturgia com um momento muito bonito? Foi um dos textos mais longos que nós já lemos num culto em nossa igreja. Foram 2 páginas de leitura de Atos, capítulo 20, vocês lembram? E naquele texto, quando Paulo vai se dirigir aos presbíteros de Éfeso, ele diz algo muito significativo para os presbíteros de Éfeso. Ele diz o seguinte: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com provações. Com humildade. Só que essa palavra, ela é muito complicada de traduzir, porque existe uma palavra para humildade, que é tapeinos. Essa é a palavra para humildade, mas essa não é a palavra que Paulo está usando aqui. Eu vou falar o palavrão, tá? Tapeinofrosine. Tapeinofrosine. Jonas, explica isso. Eu vou explicar, porque quem aqui leu Inteligência Humilhada? É agora que eu vou saber se vocês leram mesmo ou não. Porque se você leu Inteligência Humilhada, você sabe que lá no capítulo 3 a gente faz uma exposição de Filipenses 2, explicando o que é frônesis, a frônesis de Cristo. Paulo cria uma palavra que não existe dentro de um tratamento grego, mas explica o que ele quer ensinar para aquela igreja. Ele junta 2 coisas: humildade e frônesis. Humildade e o mesmo sentimento, ou prudência, ou atitude que houve em Cristo Jesus, que não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo figura humana, pelo que Deus o exaltou sobre todos os seres, e colocou o seu nome acima de todos os céus e de toda a terra, proclamando como Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja,
O texto é muito claro quando diz que Paulo, ao olhar para os presbíteros, diz: vejam como eu lidei com vocês, com isso, uma humildade que a gente poderia chamar de humildade da mente, humildade do espírito, humildade do coração. Alguns tentam chamar isso, tentam explicar esse conceito como inteligência humilhada. Um pensamento, um jeito de pensar, que concebe o seu pensamento, o seu raciocínio em humilhação, em estado sempre de humilhação. O que isso significa? Um pensamento pequeno? Um pensamento que não tem substância? Não, um pensamento, em primeiro lugar, que se preocupa com as coisas que vão acontecer. Quando Jesus, em Filipenses capítulo 2, Paulo convoca, dizendo que ele é a frônesis, ele está dizendo para uma igreja que está cheia de vanglória, cheia de vaidades, cheia de intrigas, cheia de confusão, dizendo: parem de se dividir, tenham a atitude, tenham a frônesis de Cristo Jesus. Paulo não falou da humildade frenética de Cristo Jesus. Paulo simplesmente falou: tenham a frônesis de Jesus. E o que é a frônesis de Jesus? 3 coisas. A frônesis de Jesus é saber o que é certo a fazer. Você sabe o que você precisa fazer. Segundo, você precisa querer fazer o que é certo. Não basta só você saber o que é certo, você tem de querer fazer o que é certo. E não basta você saber o que é certo, não basta você querer fazer o que é certo, você tem de fazer o que é certo. Senão não tem frônesis. Casos típicos, por exemplo, a pessoa diz assim: ah, Jonas, eu sei que era errado, mas eu não queria fazer o que era certo e nem fiz. Isso não é frônesis. Por mais que a pessoa saiba o que é certo, mas ela não quis e não fez o certo, ela não está seguindo a atitude de Cristo Jesus. Aí suponhamos que a pessoa faça o contrário, ela diga assim: olha, eu quero fazer, eu sei o que é certo, mas eu não faço, eu não realizo, o mal que quero eu não consigo me desviar dele, eu vou lá e faço. Nesse caso, eu queria fazer o que é certo, eu sei o que é certo, mas eu não fiz. Pronto, você não tem a frônesis de Cristo, você não fez como Jesus fez. Ou pense o caso mais absurdo do mundo, aqueles que são os que mais acontecem, por incrível que pareça. Você faz um bem para a pessoa, aí a pessoa: nossa, eu nem sabia que eu tinha feito isso para você. Que é o caso da pessoa que faz o que tem que fazer, mas ela nem sabia e nem queria. Ela fica até espantada, porque: meu filho, se eu soubesse, eu não ia querer e nem iria fazer. Entende? Mas ele fez. E é o tal do foi sem querer querendo. Então você não tem a frônesis de Cristo. Quando é que uma pessoa tem a frônesis de Cristo? Quando ela faz igual Jesus, sabe o que tem de ser feito, quer fazer o que precisa ser feito e faz. Então por isso que as traduções ficaram problemáticas, entendeu? Aí a gente tem dificuldade de traduzir isso, porque algumas Bíblias, as mais antigas, traduzem dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí você vai dizer o quê? Pastor, eu tive o sentimento de perdoar fulano, mas eu não quis e nem perdoei. Mas eu tive o sentimento, e que houve em Cristo Jesus. Falando: não, filho, Jesus não está falando disso. Ou então outro sujeito que vai e diz assim: pastor, eu tive atitude, eu não queria, eu estou até agora odiando aquele desgraçado, odeio ele, não queria, sei o que era para fazer, não queria e não fiz. Certo? Não tem como. Ou o cara diz: eu fiz e fez o certo, mas não queria, sabendo que precisava ser feito. Só tem um jeito de você ter a frônesis de Cristo: você tem que saber o que é certo, tem que querer o que é certo e tem de fazer o que é certo. Só que Paulo juntou com isso a humildade, como a de uma criança. Entende? É tão interessante como Jesus mostra a humildade, e o exemplo de Jesus são as crianças, não é? Porque veja, a humildade que Paulo está dizendo aqui não é aquela humildade que seria vista como uma pessoa que o tempo todo você vai ver ela, não é? Não, irmão, que é isso? Não é? Não foi eu, foi a graça de Deus. Oh, meu irmão, eu não sou merecedor, né? Oh, meu irmão, foi a graça de Deus.
E a gente olha para essas pessoas e diz assim: nossa, eu queria tanto ser humilde como esse irmão, como essa irmã. Não é dessa humildade que Paulo está falando. Paulo está falando dessa humildade que corresponde a uma humilhação diante do que precisa ser feito. Se você sabe o que é certo a fazer, e não quer fazer e não faz, você não é esse humilde que Paulo está falando aqui. Humildade aqui não tem a ver com o jeito de falar. Humildade aqui não tem a ver com, por exemplo, a maneira de você não trazer glória para si mesmo e lidar com a vaidade. Não, humildade aqui é de coração, humildade de espírito. É aquela em que Jesus diz que são felizes os humildes de coração, são felizes os humildes de espírito, que diz respeito, portanto, a uma atitude em relação à vida de submissão ao modelo de Jesus. Então agora vamos ler isso de novo? Com toda humildade. Aí você já sabe que é com toda a humilhação diante do que eu sei que preciso fazer, o que eu preciso querer e que eu preciso fazer. Ah, Jonas, eu sei, mas eu não quero. Meu irmão, para ser frônesis, a vontade tem de se converter. Faça a vontade de Deus e o sofrimento vai perder o seu poder. Só que ele não fala só de humildade nesses termos. Os termos em que Mateus, por exemplo, capítulo 11, versículo 29, se refere a Jesus como humilde de espírito, como manso. Mas vai falar também de uma humildade que contrasta com a quenodoxia. Esta palavra, Paulo está sempre contrastando com a quenodoxia. A humildade aqui tem a ver com aquele que é cheio de glória e que não pensa duas vezes em submeter ao que o Senhor de sua vida está ordenando. Então ele se submete à vontade de Deus, faz o que Deus está pedindo, mas ele não faz de qualquer jeito. Ele tem consciência, e se ele não quer, ele não vai fazer enquanto essa vontade não for trabalhada, enquanto essa vontade não for sacrificada. E é aí que ele vai descobrir que quando ele toma a decisão de fazer o que é certo, a vontade dele se curva, e aquilo que antes ele não queria, passa a ser o que ele quer. Ah, meus irmãos, se não é isso que Deus fez conosco na cruz, o que será que Ele fez? O que seria a humildade, junto com a mansidão, se não um meio de Deus nos ensinar a lidar com a ira? Observe como Ele coloca esta humildade, que combate a vanglória, que combate a quenodoxia, mas que ao mesmo tempo vem acompanhado de mansidão. O que Paulo está chamando aqui de mansidão? Paulo está chamando aqui de mansidão de brandura, o que é oposto à rudeza. Paulo não está falando de pessoas rudes, Paulo não está falando de uma rudeza de espírito, Paulo está falando de brandura. E é curioso porque esta palavra, diferente da anterior, ela tem uma tradição enorme na história do pensamento ocidental. Aristóteles foi o que mais trabalhou essa palavra. Ele ensinou isso no Ética Nicômaco, usou essa palavra para explicar o meio termo. Ele vai dizer o seguinte: existem pessoas que são hiperiradas, sabe, pessoas que elas facilmente estoura, facilmente o bullying ali estoura, passa dos limites, são pessoas incontroláveis, a ira vem rápido, elas todo dia estão iradas, parece aquela convulsão que não para, você tem até medo de perguntar, porque se você pergunta, você já toma uma chapuletada, a pessoa está sempre irada, ela parece o Muttley, aquele cachorro, sabe, que não para, irritada o dia inteiro, irada o dia inteiro, e às vezes quando ela está calma, você fala: nossa, agora eu vou falar com essa pessoa, dura 3 segundos, ela atinge a ira rapidinho. Ei, Jonas, eu sou esse iracundo, eu não sei lidar com isso, Jonas. Pois é, tem uma palavra para te ajudar a lidar com isso. E aí você acha assim: eu preciso ser manso, achando que manso é ser uma espécie de pessoa que aceita todo tipo de provocação, uma pessoa frouxa. Sabe, gente frouxa? Sabe o que é uma pessoa frouxa? Ela tem de ser firme com a posição, mas na hora de ser firme com a posição, ela fica frouxa. Então veja, a gente sai de um iracundo, que tudo está partindo para as vias de fato,
E para um outro que está dizendo: cara, pode fazer tudo, pode levar minha vida, pode matar tudo, leva tudo, pode passar por cima, é isso mesmo, nada é meu, é tudo do Senhor, pode pegar tudo, vai, mata. Entende? Está parecendo Pedro, é 880, ou é iracundo, ou é passivo demais, pacífico demais. E Jesus é o exemplo da mansidão. Ele não é frouxo e nem iracundo. Ele sabe usar o azorrague na hora certa, e sabe sempre ter por perto criancinhas ao seu redor. Então Aristóteles usou um termo, e ele dizia o seguinte: uma pessoa feliz será uma pessoa capaz de alcançar o meio termo entre a ira que não cessa e a ausência total de ira. Aristóteles viu na ira algo benéfico, e parece que Paulo também vê na ira algo benéfico. Eu não quero falar com você que é iracundo, porque você já entende de ira mais do que todos nós. Mas eu quero falar com você que foge da ira como o diabo foge da cruz, como se a ira fosse uma maldição. A Bíblia não diz que a ira é uma maldição. A Bíblia diz: não deixa o sol passar. Mas ele diz assim: não fique irado. É o equilíbrio, meu irmão, é o equilíbrio. Ai de você se você não tiver ira diante dos pecados que você comete, diante das transgressões com a lei do Senhor. É o meio termo. Essa é a palavra que Paulo está usando. Aqui não é nem a da ira profunda, mas nem tampouco a frouxidão. É uma ira comedida. Eu vou chamar aqui de uma ira santa. Sem ira santa, meu irmão, você não vai cuidar bem dos seus filhos, você não vai cuidar bem da sua esposa. Minha irmã, sem uma ira santa, você não vai conseguir exortar seu marido, você não vai conseguir chamar o seu marido à realidade, e você não vai conseguir chamar os seus filhos à realidade. A ira santa é aquela que vem na boa medida, é aquela que Jesus manifesta em todos os momentos em que Ele vai definir os caminhos de uma pessoa neste mundo. Portanto, é com toda a humildade e mansidão. Por quê? Porque de alguma forma é como se Paulo estivesse dizendo: não seja uma ira descontrolada, e não seja uma ausência de ira, mas seja uma ira controlada, uma ira na medida, uma ira santa. E o que é uma ira santa? O que é uma ira na medida? Então os iracundos agora estão felizes, porque eles querem saber quando é que eles vão poder aplicar toda a ira divina que está sobre as mãos deles. E sabe qual que é? É o adiamento da ira sempre. Deus adiou a ira desde o início, meu irmão. Olha como Ele vai adiando a ira. Ele vai adiando, Ele vai adiando. Esse é o meio termo da santa ira. Ela vai adiando a própria ira. Ela não vai permitindo que a ira consuma e que a ira chegue às vias de fato, mas ela está ali, sendo adiada, sendo adiada, sendo adiada. Hoje eu vou arrancar a cabeça do desgraçado. Hoje não, amanhã. Aí quando chega amanhã, não, hoje não, amanhã. E a gente vai adiando, adiando, adiando. E aí você vai dizer, imagina o iracundo dizendo: Jonas, até quando? Até Cristo ser formado em você, até você ser a catalisação da ira, até você aprender a receber em você os efeitos da ira, até você descobrir que o Pai o tempo todo adiou a ira, adiou a ira, adiou a ira, adiou a ira, para que o seu filho recebesse toda a ira, para que o seu filho aplacasse toda a ira, para que o seu filho colocasse em paz,
para que seu filho, por meio de sacrifício, colocasse duas pessoas em ira, em paz. A ira de Deus adiou, e quando ela foi executada, ela não atingiu o ofensor, atingiu o próprio filho. Oh, iracundo, não são as pessoas à sua volta o objetivo, o objeto de sua ira. Essa ira precisa encontrar repouso em outro lugar, e não nas pessoas que você ama, nas pessoas que estão ao seu redor. Isso é ser manso. Então não venha aqui dizer para mim que manso é falar baixinho. Ai, ela é uma pessoa mansa, porque ela é uma pessoa fala assim, ó. Ela pode ser um quenodoxo desgraçado. O quenodoxo é assim. O quenodoxo, ele é todo equilibradinho. Mas aqui dentro é vazio. Jonas, eu li manso e humilde. Estou entendendo o que você está dizendo. Eu sei, porque esse livro é uma chapuletada, né? Vamos a seguir. Só que ele diz que é para ser humilde e manso, mas veja, como que ele termina? Aí, meus irmãos, o iracundo vai ficar mais iracundo, porque ele vai dizer que é com longanimidade. Jonas, o que é longanimidade? Tudo que o iracundo sofre, paciência. Ele vai do 0 a 80 assim, ó. E ele está dizendo o seguinte: seja manso, adie a sua ira, seja paciente, seja longânimo. Veja, a ideia de longanimidade é a ideia de aguentar com paciência. O significado dessa palavra no grego é aguentar com paciência pessoas provocativas. Então imagina o iracundo. Para o iracundo todo mundo é provocativo. Esse é o problema. Basta estar no meio do seu caminho, basta ser uma pedra no seu caminho, e o iracundo vai dizer: essa pessoa quer acabar com a minha vida. Alvo, eliminá-la. Entende? Aí põe um alvo. O iracundo faz isso. Ele não consegue adiar. Então o que Paulo está dizendo? Você precisa ser manso. Para ser manso, o que você precisa aprender? Adiar a ira. Só que eu consigo adiar até amanhã. Aí está dizendo, com toda a longanimidade, você vai ter que segurar mais essa onda, aguenta mais, suporta as provocações, suporta. E aí eu sei que o iracundo, ele por muito pouco fica irado, mas veja, mesmo você que se auto-intitula quase um Moisés, manso sobre toda a face da terra, uma pessoa extremamente pacata, mas determinadas pessoas com determinados assuntos te tiram do sério, né? De repente pode falar de calvinismo e arminianismo, vai estar tudo em paz, você vai estar cantando, etc. Solta o cabo da nau, deixa, rema em suas mãos, vai cantando lindo e maravilhoso. Na hora que muda para a política, pronto, o bicho vira um demônio. Entende? Agora ele é um demônio, agora a ira sucumbe ele de uma tal forma que ele diz assim, ele se sente Jesus entrando no templo. Se ele não acha a zorraga, ele pega a cadeira e é isso aí. Mesmo uma pessoa calma, serena e tranquila, uma pessoa provocativa pode tirar ela do eixo, e pode fazer uma pessoa que é absolutamente calma, serena e tranquila se explodir. O que Paulo está dizendo? Seja longânimo, seja paciente com pessoas provocativas. Está difícil, irmão? Está difícil, irmã? Ai, Jonas, você está falando, eu vou encontrar o desgraçado, a desgraçada amanhã. Aí o outro está dizendo aqui do lado, você e eu que durmo com ela. Eu que durmo com ele. Na sequência, Paulo vai dizer, não só com longanimidade, mas ele vai dizer a maneira disso. Aí vai, imagina, o iracundo e o manso que podem se explodir por causa de uma provocação. Agora ele está dizendo, não só vocês têm que ser longânimos, adia a ira, não deixa a ira te vencer, vai adiando a ira, né?
Aí agora está dizendo assim, e não é para adiar com raiva não, você pode adiar dizendo assim, seu desgraçado miserável, hoje eu não te mato, mas amanhã eu vou te matar, seu desgraçado. Aquela ira está ali. Aí Jesus está dizendo aqui através das palavras de Paulo, filho, não é nada disso não, é para suportar em amor. Entende? Oh querido, fofo, fofinho, eu queria hoje dizer para você que não vai ser o dia da sua morte. Amanhã eu arranco a sua cabeça e vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Paulo não está dizendo isso. Entende? Não está falando da flexão da voz, do tom da voz. Paulo está falando da postura. Meus irmãos, e aqui eu acho que é o maior desafio de todos nós na igreja. Abreviar a ira vai nos destruir. Adiar a ira vai nos tornar humildes. Mas a longanimidade, a paciência e o amor com o qual suportamos esses irmãos nos tornarão mansos. Entendeu as palavras de Paulo? Humildade e mansidão dependem de paciência, longanimidade, amor. É preciso amar aqueles que nos provocam. Jesus te amou. E você já viu quantas vezes, num só dia, você é capaz de provocar Jesus? Imagina se Jesus fosse um iracundo. Como termina o texto? Termina com o final da frase. Imagina que Paulo está falando isso tudo numa rajada só, tá? Ele só está dando uma lição para a igreja. Como termina essa lição? Com desespero, né? As pessoas dizem, eu sou iracundo, eu sou isso mesmo, como que eu faço para resolver isso aí, Paulo? Paulo vai dizer, eu tenho um remédio trinitário para você. Santíssima Trindade vai resolver sua vida. Ela mostra como na eternidade 3 pessoas não se mataram. Não só não se mataram, como vivem harmoniosamente. E como essas 3 pessoas fazem coisas gloriosas, como inclusive salvar iracundos de suas iras. O versículo 3, que prepara a gente para o 4, diz que nós devemos fazer todas estas coisas, né, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só que Paulo já disse, por isso disse tudo que ele ensinou, né? E o que ele ensinou? 2 coisas para a igreja. Ensinou que a igreja não tem que fazer paz nenhuma. Você não tem que fazer paz nenhuma com seu irmão. A paz já foi estabelecida e foi feita por Jesus. Você vê isso no capítulo anterior, que é o capítulo 2, versículos, sobretudo 13 e 14, quando de 2 povos ele fez um só, aproximando e derrubando a parede de separação que estava no meio e provocando a inimizade entre as pessoas da igreja. A paz foi feita pelo sangue de Jesus. Jesus já fez a paz. Ninguém tem que sangrar não. Ninguém tem que sangrar. Aquele que precisava sangrar já sangrou. Ninguém precisa morrer. Ninguém precisa ser sacrificado. Um já foi sacrificado e é o sangue dele. Mas tão pouco a gente tem de fazer a unidade. Ninguém aqui faz unidade da igreja. A unidade da igreja é um milagre do Espírito. É por meio do Espírito que a igreja se torna una. Por isso Paulo está dizendo com todas as letras, para aqueles que sabem que Cristo realizou a paz, eles agora são ditos que um só Espírito, esse Espírito é aquele da unidade, no vínculo da paz. Paulo está chamando a atenção não para fazer a paz e a unidade, Paulo está falando para preservar. Pergunta que você tem de se fazer nessa manhã: o que você tem feito para preservar a paz nesta igreja? O quanto você tem adiado a sua ira para manter a paz nessa igreja? O quanto você tem se dedicado para manter a paz com seu irmão, com sua irmã? A preservação da paz é a obrigação da igreja. A preservação da unidade é a obrigação da igreja. A paz e a unidade é a obrigação de Cristo e do Espírito. E eles já fizeram isso. Então como é que a gente realiza essa paz? A preservação da paz com 3 elementos: com o Espírito,
com Cristo e com o Pai. Com o Espírito nós vemos o versículo 4. A partir dali nós vamos encontrar 7 um sós. Um só Espírito, um só corpo, um só Senhor, um só Deus, entende? São 7. 3 do Espírito, 3 de Jesus, 1 do Pai. Os 3 do Espírito: há somente um corpo, um só Espírito e uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Paulo está chamando a atenção que o primeiro elemento, que é o Espírito, que não pode faltar na devoção de uma igreja, é aquele que está preocupado com o corpo, em nunca dividir o corpo. O corpo de Cristo é um só, e Ele vai trabalhar sempre para que o corpo seja visto como um pão só, um único pão. Segundo, não só esse Espírito vai trabalhar para a unidade do corpo, para que seja um só corpo em Cristo Jesus. Não tem mais judeu e gentil, mas um povo só. Deus tem uma só noiva preparando para o seu filho. Como existe apenas uma esperança, uma só esperança, não existem 2 caminhos de redenção, não existem 2 caminhos de salvação, não existem 2 caminhos para acessar a mesa do Cordeiro. Por este caminho vão pessoas X, por este caminho vão pessoas Y. Não, só existe um caminho, uma só esperança, uma só salvação, e o Espírito conduz apenas por este caminho e não por um outro. Não importa se é rico ou se é pobre, não importa se é palmeirense ou corintiano, não importa se é baixo ou alto, não importa quem seja, o que quer que seja, vai seguir um só caminho se for para o céu. E esse caminho vai ser guiado pelo Espírito, que vai manter todo mundo junto, todo mundo dá mão, ninguém solta a mão de ninguém, até o final. O corpo de Cristo é um só. Segundo elemento, para aquele que quer vencer a ira e se tornar humilde de espírito e manso. Segundo, precisa contar com Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o prisioneiro no Senhor, Ele é o Senhor do prisioneiro no Senhor, a qual Paulo se refere. Este Cristo que é o Senhor, Ele nos dá 2 coisas que são importantes para essa caminhada, e que todo aquele que compromete a unidade da igreja deveria se lembrar. Primeiro, a fé foi dada por Deus. Paulo não está falando da fé objetiva, a sua profissão de fé que vem acompanhada de toda uma declaração doutrinária, que os presbíteros da igreja e uma igreja avalia para receber como membro ou não. Não está falando da fé objetiva, está falando da fé subjetiva, aquela que Deus põe no coração do homem, e o homem não sabe o porquê, mas ele crê em Jesus Cristo. Ele sabe que existem provas plausíveis da existência de Deus. Ele sabe que há razoabilidade na existência de Deus. Ele olha para o mundo e percebe nas coisas do mundo vestígios da grandeza de Deus, e sabe que Deus existe por meios racionais, mas ele conta acima de tudo com um testemunho interno do Espírito, com uma fé dada por Deus, que o regenerado conta, e que não serve para provar para as outras pessoas que Deus existe, mas serve provar para ele mesmo que Deus existe, e que não só existe, mas o fez um com seu Filho. Essa fé transforma a vida de uma pessoa e faz com que uma pessoa saiba que onde quer que ela esteja, ela pode estar no melhor momento de sua vida, ela pode estar comendo as comidas de um porco, e aqui na lama do filho pródigo, não aquele porquinho assado que você vai comer daqui a pouquinho, mas chafurdando no lodo. Ali Deus estará presente por meio de seu Filho Jesus. Somos feitos um com Cristo, estamos nele, somos prisioneiros encarcerados nele. Não só devemos lembrar da fé, mas devemos lembrar que não existe só uma fé, não existem outras, mas apenas uma única fé. Mas também existe um só batismo, e esse batismo aqui é o batismo na morte de Jesus. Não confunda com o batismo no Espírito, aquele que todos têm, mas é o batismo representado por aqueles que, mediante profissão de fé, entendem que estão sendo sepultados junto com Cristo,
Porque, como vimos em Gálatas, não somente fomos crucificados pelo mundo, mas também crucificamos a nós mesmos, e crucificamos o mundo que também nos crucifica. Isso que o batismo significa, um só batismo, aquele que marca o nosso sepultamento, a nossa morte para este mundo e a nossa vida para Jesus. Somos súditos do Rei, e de um Rei que nos faz viver de acordo com as suas ordens, e não com as ordens de Roma. Temos de lembrar não só que somos um corpo e que temos a esperança por causa do Espírito, mas temos de lembrar que é por meio da fé em Jesus Cristo, que temos em nós mesmos, e esse batismo que valida a nossa profissão de fé, que foi feita daqui de dentro e publicada para que todas as pessoas saibam que morremos com Ele, fomos crucificados com Ele, que nós precisamos resgatar para tornar cada vez mais preservada a unidade da igreja. Mas não é suficiente, é preciso o último ponto. E o último ponto, o último elemento é o Pai. E o Pai é só Ele mesmo. A igreja revela a grandeza deste Pai que adia a ira contra a sua igreja, e em vez de exterminar, Ele salva, lava e purifica a sua igreja, para que ela possa ser a noiva adornada de Jesus. Um só Deus e Pai, mas não é Pai de tudo, não é Pai da criação, não é Pai do passarinho, não é Pai das aves, né? E Paulo sabe disso, porque Jesus, quando viu os discípulos angustiados quanto ao que haviam de comer, beber ou vestir, Jesus disse: por que vocês andam ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber e vestir? Não é a vida mais importante do que todas essas coisas? Observem as aves dos céus, elas não montam em celeiras, não ficam ali, não é, preocupadas com a taxa Selic, para ver o que vai fazer aqui, como que vai lidar com a vida, como vai lidar com o futuro, não estão preocupados com nada disso. Contudo, o vosso Pai Celeste, o Pai Celeste é dos discípulos, não das aves. Contudo, o vosso Pai Celeste não deixa as aves passarem por necessidade. O Pai Celeste de vocês vai deixar vocês passarem por necessidade. Paulo sabe que aqui não é o Pai da criação, aqui é o Pai da igreja. Temos um Pai por causa de Jesus. Ele é o Pai de todos aqueles que estão encarcerados em Jesus. Ele é o Pai de todos, o qual é sobre todos, mas age por meio de todos. Iracundo, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Aquela pessoa que te provoca, Deus está usando ela para te abençoar, meu irmão. Deus está usando ela para fazer você ser mais parecido com Jesus. Então agora começa a dar glória a Deus, não fique irado com ela, ame, e diga assim: Senhor, santo espinho na carne que o Senhor deu na minha vida, lasca logo um beijo, sabe, não fica olhando assim, desgraçado, vou matar. Não, olha para ele e diz assim: obrigado, meu irmão, porque você está forjando Jesus em mim, você está me fazendo melhor, você está me fortalecendo, você está me tornando mais semelhante a Jesus. Ah, Jonas, é duro esse discurso. Calma, não terminei. Veja, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está nele também, iracundo. Jesus está nele. E se você agride o seu irmão, você está agredindo exatamente aquele que está em Jesus com você. A sua relação com ele não é a mesma da sua relação com o ímpio. A sua relação com aquele que está em Cristo não deve ser preterida da mediação de Jesus, meu irmão. Ele é o Pai de todos, age por meio de todos, está em todos. Não deixa a ira subir. Adia. Deixa para amanhã. E quando chegar amanhã, diz de novo: deixa para amanhã. Até quando, Jonas? Até Jesus voltar, ou você morrer. Mas que você morra adiando levantar a mão contra aquele a quem o Pai, com toda a sua ira, pesou a mão sobre Jesus, e em vez de torturá-lo, matá-lo, o salvou,
o redimiu e o alcançou. Se Jesus o salvou, por que você está condenando ele ao inferno? Jonas, estou quebrado porque hoje é dia de ceia. Preciso me consertar com 300 pessoas aqui na igreja. Faz isso agora não, irmão. Faz depois. Faz amanhã. Agora você pecou, foi contra Deus, não foi contra ele, contra ela. Agora é de se consertar com o Senhor. Porque essa mesa aqui, ela é mais urgente do que o seu irmão. Você precisa dessa mesa para poder consertar sua vida com o seu irmão. Então agora se conserte com o Senhor aqui, ó. Nessa mesa que é sua, que Deus está dizendo, ela é sua, iracundo. Eu sei que você está iradinho aí, mas eu tenho uma mesa gostosinha para você aqui, ó. Preparada para você, vem participar dessa mesa. Mas tira esse coração peludo daí. Suaviza a sua vida agora. Coloca a sua vida no peso da cruz. Deixa apenas o peso da cruz ser sentido. Porque você vai sentir a mesma coisa que o cristão sentiu quando subindo o monte para alcançar a cruz, viu que na hora em que ele olhou para a cruz, o grande fardo pesado sobre suas costas rolou do cume da montanha até o sopé. Você vai se livrar de um peso, mas esse peso começa se consertando com o Senhor hoje, agora, nesse momento. E como a gente vai orar agora? Na certeza de que Deus não preparou um casamento para Jesus, em que Jesus tem de escolher entre Lia e Raquel. Não existem duas noivas, não existe bigamia. No céu, Jesus não vai ter que decidir entre Lia e Raquel. No céu, existe só uma noiva, existe só uma igreja, e é com ela, essa única igreja, que Ele está comprometido até o fim. Queria pedir para que você curvasse a sua cabeça por alguns instantes e se acertasse em primeiro lugar com Deus. Depois você se acerta com quem você está devendo, mas primeiro com Deus. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua mesa e nessa hora te pedimos perdão pelos nossos pecados. Queremos nos consertar contigo, Senhor. E o conserto exige que a gente viva da maneira digna para a qual fomos chamados. Nos ajude, Senhor, a depois dessa ceia, agirmos conforme o entendimento da Tua palavra, querendo realizar a Tua palavra e efetuando as ações que decorrem do entendimento e da vontade de fazer a Tua vontade. Nos ajude nessa hora, Pai. Nós te pedimos, te suplicamos, no nome de Jesus.